Então, gente, alguma dúvida sobre árvores AVL? Lembrando que a árvore AVL é uma árvore binária de busca, né, que complementa, né, a situação de ela estar mais balanceada, né? Então, para poder facilitar o uso. Eu tinha dito para vocês pegarem a ideia ali, fazer a implementação de inserção, remoção. Então, estou perguntando se vocês conseguiram fazer isso. Quem pode me dar um retorno aí, por gentileza? Que sim, que não, que está com dificuldade. Bom, então eu vou considerar que vocês estão aí no caminho, tá? Então, de novo, vou reforçar. Peguem a aula, implementem a árvore binária de busca, lembrando sempre, cada função faz uma coisa, tá? Implementem a árvore AVL, que é uma continuidade da árvore binária de busca. Então, se eu implementar direto a AVL, fica mais tranquilo, não tem nenhum problema. E vamos falar de outra árvore, tá? Tudo bem? Então, e tu tá conseguindo ter alguma, José Thiago, tu tá conseguindo ir fluir legal ou tá com algum problema? Oi, professor. Tá legal, tá melhor para entender Tá assim bom. pelo código. Ok. Então, o que a gente percebe? Que com as árvores rubro-negras, nós temos um seguinte problema. Desculpa, com as árvores AVL, a gente tem ainda um problema de ter que fazer muitas rotações, principalmente porque ela entende que diferença maior do que 2, né, já causa um desequilíbrio. Então você vê, às vezes eu inserindo mais 2 elementos, se eles estiverem em sequência, né, sequência da chave numérica, seja ascendente com descendente, eles vai gerar necessariamente uma rotação.
Então, quando você olha que você tem aplicações que tem muitas inserções direto, então você vai perceber exatamente essa obrigatoriedade de fazer rotações, rotação. Quase que a cada duas inserções você está fazendo uma rotação. Em árvores que são mais de busca, né, menos inserções e menos remoções, é mais tranquilo. E aí surgem as árvores rubro-negras. As árvores rubro-negras, elas são mais flexíveis do ponto de vista de diferença de altura com relação às AVL. Tá? Então, além disso, né, ela tem uma economia, entre aspas, de tamanho, né, de cada nó, porque basta um bit para saber se ela é preta ou vermelha. Né? E com isso, eu consigo, né, definir se ela está equilibrada ou não. Mas, novamente, tudo é uma questão de onde aplicar. Então, por exemplo, a altura de uma árvore AVL é aproximadamente 1,44, ou seja, 50% maior do que uma árvore completamente balanceada. Né? Uma árvore rubro-negra, ela tem uma altura até duas vezes maior do que uma árvore completamente balanceada. Aquela onde tem uma diferença aí de altura de 0, no máximo de 1. Né? Então, por que a gente deve estudar uma nova estrutura de dados cuja altura é pior do que a AVL? Né? Então, essa é a primeira pergunta que a gente faz. Porque, na prática, eu tenho menos rotações do que a árvore AVL. Né? A rubro-negra, ela gera menos rotações. Então, também é uma árvore antiga, né? Ela tem 10 anos a menos só do que a AVL. E ela foi criada, né, sobre o nome de B-árvores binárias simétricas. Né? Então, mas em 78 ela ganhou o bit de cor. Né? Então, o nome vermelho e preto é só um detalhe aí, né? Então, as árvores rubro-negras, elas possuem um bit extra para armazenar a cor de cada nó. Pode ser 0 vermelho e 1 preto, ou 0 preto e 1 vermelho. Isso é irrelevante. Né? A forma com que os nós são coloridos por qualquer caminho da raiz para as folhas assegura que nenhum caminho é mais do que 2 vezes maior que qualquer outro. Então, se eu tenho de um lado uma altura 4, do outro lado, no máximo, ela vai ter altura 8. No máximo. Tá? Tudo bem?
Então, quando o nó não possui filhos, então algumas das propriedades, tá? Quando o nó não possui um filho, esquerdo ou direito, então vamos supor que ao invés de apontar para null, ele aponta para um nó fictício, que será uma folha da árvore. De novo, é um nó fictício. O que ele está dizendo? Que o nó null ele vai ser considerado. Por que ele é considerado? Porque com isso eu consigo ter uma diferença de altura de no máximo 2. Ok? Fora isso, todos os nós internos contêm chaves e todas as folhas são nó fictícios. Outras propriedades. Todo nó é vermelho ou preto. A raiz é sempre preta. Toda folha nula é preta. Se um nó é vermelho, então os filhos são pretos. Todo o caminho da raiz até as folhas tem o mesmo número de nós pretos. Então, esta regra 4 aqui, ela é fundamental para manter o equilíbrio da árvore. Tudo bem? Então, vamos ver. De novo, mais um detalhe, né? A árvore rubro-negra é uma árvore binária de busca. Então, ela segue as mesmas regras de uma árvore binária de busca. Então, o que eu olho? Todo nó é vermelho ou preto. A raiz tem que ser preta. Então, a raiz é preta. Ok? Segundo, toda folha nula é preta. Então, a gente representa, tá, o null como preto. Tudo bem? Se o nó é vermelho, então os filhos são pretos. Então, se o nó é vermelho, os filhos são pretos. Se o nó é vermelho, os filhos são pretos. Se o nó é vermelho, os filhos são pretos. Mas um nó preto pode ter filho preto, vermelho, 2 pretos, 2 vermelhos. Então, um nó preto tem 2 filhos pretos. Deixa eu só terminar aqui minha reunião. Então, um nó preto pode ter 2 filhos pretos, 2 filhos vermelhos, ou um filho preto, né, e um filho vermelho. Ok? Mas o vermelho só pode ter filhos pretos. 1 ou 2, mas só pode ser preto. Beleza?
Então, todo o caminho da raiz até as folhas tem o mesmo número de nós pretos. Então, aqui, ó, da raiz até as folhas, eu tenho 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Correto? Perguntas? Bom, por acaso, essa também é uma árvore AVN, porque ele tem 3, 4, 1, 2, 3. Então ela tem 2 de altura ou 3 de altura. Então, por acaso, ela é uma AVL, tá? Mas ela é rubro-negra nesse sentido. Então como é que a gente faz para garantir essas regras da minha árvore rubro-negra? Certo? Bom, se desculpa. Se eu tenho que ter o mesmo número de nós pretos, significa que um nó novo, ele vai ter qual cor? Para não para não contrariar esta propriedade. Então, todo novo nó tem que ser vermelho. Porque ao inseri-lo como vermelho, obrigatoriamente eu mantenho a ideia de que todos os filhos são todos os caminhos da raiz até as folhas serão com o mesmo número de nós pretos. Ok? Tudo bem até aí? Então, o nó tem uma cor, a chave, o filho direito e o filho esquerdo. Então, isso aí não é... A única coisa que muda de uma árvore binária de busca é a cor. Então, vejam que ele agora, esta árvore, ela não se preocupa com a altura, e sim com a quantidade de nós pretos nos caminhos. Beleza? Bom, então, algumas considerações, né? Considerem uma árvore rubro-negra e o ponteiro apontando para a raiz da árvore. Os nós internos de uma árvore rubro-negra representam as chaves. As folhas são apenas nós fictícios. Então, o que nós vamos falar? Nós dedicaremos nossa atenção aos nós internos. Só que considera nós internos, inclusive esses aqui, ó, 5, 8, 13, 15, 1, são considerados nós internos.
Essa é a malandragem que o cara conseguiu para falar de nós internos. Ok? Bom, então eu posso ainda, né, criar um ponteiro, um endereço de memória qualquer, dizer assim, ó, esse é meu nó fictício. E simplesmente, quando eu crio um novo nó, eu aponto os filhos dele para este novo nó. Mas, na prática, né, posso continuar usando o nu. Ok? Eu só tenho que lembrar que agora a minha antiga folha deixa de ser folha. Bom, uma condição óbvia obtida das propriedades é que num caminho da raiz até uma subárvore vazia não podem existir dois nós rubro-negros consecutivos. Então, cada vez que uma operação for realizada na árvore, o conjunto de propriedades é testado. Então, o que é uma operação? Uma operação de inserção ou uma operação de remoção. Caso alguma das 5 propriedades não for satisfeitas, são realizadas ou rotações ou ajuste de cores, ou ambas as duas. Ou ambas, né? Para que eu possa manter as propriedades e, com isso, manter a árvore balanceada. Ok? Então, além das rotações, que são as mesmas rotações da AVL, eu posso fazer apenas ajustes de cores, sem precisar fazer rotação. Então, ao invés de eu ter balanceamento por diferença de altura, agora tem uma coisa chamada altura negra, que é o número de nós negros encontrados da raiz a tal qualquer nó folha descendente. Ok? Então, se eu pegar esta raiz, todos os filhos vão ter 2 nós pretos. A própria raiz, o filho dela que é nu. 1, 2. Nessa daqui, a mesma coisa, eu vou ter 2. Nesta aqui, a mesma coisa, eu tenho que ter 2. Esta aqui, no 13, eu tenho que ter 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. E assim sucessivamente. Certo? E eu vou encontrar as mesmas condições. Então, aqui eu tenho que ter 3, aqui eu tenho que ter 3. E a árvore tem 4 filhos pretos da raiz até as folhas. Então, eu vou ter 18, 13, 17, null. Beleza? Então, cada nó vermelho deve ser um nó completo, com 2 filhos pretos, ou um nó folha com 2 filhos nus. Tá? Então, significa que todo nó vermelho tem 2 filhos pretos.
tá? Então, vamos pegar aqui. Suponha que o nó S, vermelho, tem apenas um filho. Este único filho de L deve ser preto pela condição de que se um nó é vermelho, então os filhos são pretos. Então, condição 4. Só que qualquer caminho nulo contendo o nó L terá, portanto, pelo menos K mais um nós pretos. Então, qualquer caminho que eu siga por L, ele vai ter K mais um. Então, vamos olhar. Para o lado esquerdo de S, eu vou ter 2 nós pretos. E para o lado direito, 1. Então, neste caso, ele quebra a regra de todo o caminho da raiz até as folhas tem o mesmo número de nós pretos. Ok? Então, não tem como um nó vermelho ter apenas um filho. Por quê? A regra também diz, se o nó é vermelho, os filhos são pretos. Então, eu não posso colocar um filho vermelho embaixo de um pai vermelho. Ok? Não tem essa possibilidade. Outra situação é que um nó P tem exatamente um filho. Então, este filho deve ser vermelho. Então, se esse filho é vermelho, tá? Pela condição de ele não pode ter um pai, pela condição 4, ele não pode ter um pai vermelho. Né? E esse filho deve ser um nó subfolha, né? Aquele que tem 2 filhos nulos. Ok? Deu para entender? Perguntas? Bom, vamos ver uma prova aqui. Suponha que o filho seja preto. Então, quem é o filho? O C aqui. Né? Suponha que o filho seja preto. Então, o caminho do filho nu de P terá um nó preto a menos que o outro caminho terminado no filho preto C. Que aqui vai ter 1, 2, 3. 1, 2, 3. E aqui eu vou ter 1, 2. Então, de novo, contradiz a condição de que todo caminho da raiz até as folhas tem o mesmo número de nós pretos. Fechou? Então, esta condição aqui, ela precisa ser revista. Tranquilo? Então, se eu tenho um pai com apenas um filho, este pai é preto e o filho é vermelho. Obrigatoriamente. Entenderam?
Bom, e se esse C aqui não for folha? Então, uma vez que ele é vermelho, então os seus filhos não podem ser vermelho. Tá? Não pode ser preto. Porque se eles forem preto, eu tenho um valor a mais que eu tenho aqui. Um preto a mais. Uma altura preta a mais. Ok? Então, este cara aqui só pode ser aquele folha que tem 2 filhos pretos. Então, o que a gente viu? Se eu tenho um nó que só tem um filho, este filho é vermelho e é folha. Aquela folha que tem 2 nós nu, pretos. Não pode ser preto, não pode ser vermelho, não folha. Tudo bem? Se o nó, se o nó é vermelho, ele só pode ter 2 filhos pretos ou 2 filhos folha ou 2 filhos intermediários, mas tem que ser preto. Então, também, se C é um filho vermelho e folha, seu pai só pode ser preto, porque se ele for vermelho, contradiz a regra 4, que diz que um nó vermelho só tem filho preto. Ok? Então, essas aqui são exemplos de árvores rubro-negras. Esta aqui, por exemplo, é uma árvore AVL. Esta outra de baixo, já não tenho tanta certeza. Vamos olhar aqui. Diferença é 0, diferença é 1, diferença é 0, 1, 2, 3. Aqui a diferença é menos 1, né? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. 1, 2. Também é uma AVE. Mas vocês vejam que há uma concentração maior de nós no filho direito do que no filho esquerdo. Aqui eu tenho 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Assim, eu tenho 1/3 para o lado esquerdo e 2/3 para o lado direito. O que a gente percebe aqui em ambas as árvores, todos os nós vermelhos estão nas folhas ou são completos. Ó.
Então, eles estão aqui nas folhas, ou eles têm os dois filhos. Como há uma regra de que o nu é preto, então todo nó vermelho tem dois filhos pretos. Legal? Nós que só tem um filho, este nó tem que ser preto e o filho tem que ser vermelho. Ok? Então, uma árvore com um elemento só. Então, diz que a raiz sempre é preta. Então, eu não posso ter uma árvore com um nó e esse nó ser vermelho. Esta é uma árvore também rubro-negra. Esta é uma árvore rubro-negra. Esta é uma árvore rubro-negra. Professor, eu posso ter vermelho com dois filhos pretos? Pintar aqui de vermelho essa daqui. Não, não pode. Porque a raiz tem que ser preta. Ok? Então, essa também é uma árvore rubro-negra. Se eu botar um vermelho aqui, também é uma árvore rubro-negra. Árvores com 5 ou 6 nós. Esta é uma árvore rubro-negra, esta é uma árvore rubro-negra, esta é uma árvore rubro-negra. Então, são várias possibilidades que eu vou ter. Então, aqui, ó, esta árvore aqui, olha, tem altura 1, 2, 3 por 1. Ela é uma árvore rubro-negra válida, mas já não é uma árvore AVL. Então, neste caso aqui, eu teria que fazer rotações. Eu não poderia ter esta árvore aqui. Certo? Eu teria que fazer uma rotação aqui. Na verdade, aqui, né? 3 menos 1, 2. Então, tem que rotação. Esta que vai ser a chave principal. Tá? E a chave raiz. Raiz, se fosse uma velha, né? Esse aqui seria o filho, a raiz antiga vai ser o filho direito, e o filho direito antigo vai ser o filho esquerdo, o novo filho esquerdo da antiga árvore, da antiga raiz. Ok? Então, árvores rubro-negras com 7 nós. Então, isso aqui é possível, isso aqui é possível. Tudo preto é possível, tudo vermelho não é possível. Posso ter essa combinação, posso ter essa combinação, posso ter ainda esta combinação. Beleza? Então, uma árvore binária perfeita é uma árvore rubro-negra onde todos os seus nós são pretos. Esse é o caso aqui, ó. Tá? Para eu ter uma árvore com todas as folhas no mesmo nível, ela tem que ser toda preta.
Não tem outro jeito. E qual é o pior caso da árvore rubro-negra? Então, ocorre quando num dos lados há uma alternância entre nós vermelhos e pretos e do outro lado só preto. Então, alguns exemplos de pior caso. Este é o pior caso, que acontece muito. Este é um pior caso, ó, que desse lado eu só tenho um filho, desse lado eu tenho 3. Altura 3, altura 1 de filhos. Este é um pior caso, onde eu tenho vermelho, preto, vermelho, preto, vermelho, preto, vermelho, preto, vermelho, preto. Tá? Então, quanto eu tenho de altura aqui preta? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ok? Então, só que se eu pensar em altura de árvore, essa aqui vai ter 1, 2, 3, 4, 5. E essa aqui vai ter 1, 2. Então, tem altura 2 desse filho e esse filho aqui vai ter altura 5. Veja que se eu for fazer em AVL, seria 5 menos 2, 3. Já estaria muito fora do padrão da AVL, correto? Então, aqui a gente está só explicando como é que a gente calcula, como é que a gente monta uma árvore no pior cenário. Faz aí para a direita, para a esquerda, a gente usa sempre o lado esquerdo, né? Mas tanto faz. Então, o que a gente vê, tá? No pior caso, né, a árvore vermelha e preta, ela segue esta tendência aqui, ó, tá? Da linha vermelha aqui. E o pior caso de uma árvore AVL, ela segue esta tendência aqui, ó, nessa curva azul aqui. Então, mesmo aqui embaixo é a quantidade de chaves, né, de nós, e aqui é a altura dela. Né? Então, no eixo Y tem a altura e no eixo X eu tenho a quantidade de nós. Então, a curva passa a ser a curva azul é da árvore AVL e a curva vermelha é da árvore rubro-negra. E vejam que vai aumentando a diferença, mas este crescimento ele não é exponencial.
há um crescimento quase que linear. Que crescimento? Da diferença de altura entre uma e outra. Tá? Então, a gente mostra que elas são semelhantes no comportamento de crescimento. Ok? Só que a rubro-negra, ela tem mais flexibilidade. Com isso, o que eu estou garantindo? Que eu vou ter menos rotações. Legal? Então, aqui, só para a gente fazer continuar um comparativo, né? Uma árvore de altura 23, ela pode ter 121 nós, aproximadamente, né? Se for uma AVL. Ela contempla, né? Ela comporta isso tudo. Tá? Mas se ela for uma rubro-negra, em geral ela vai ter 8.000 nós. Então, para ela chegar perto desses 121.000, ela vai precisar ter 31 níveis de altura, né? 31, altura 31, de 23 para 31. Certo? Então, uma árvore com 24 níveis vai ter perto de 130 aí também. Então, É engraçado que. É engraçado. Desculpa. pode falar. É engraçado que a AVL ela vai praticamente triplicando, enquanto a rubro-negra vai praticamente duplicando, mas. Tipo, primeiro 2, 7, 2, 6, aí tá normal. Aí, por exemplo, 62, 126, ali no 9, 9, 9, 11, altura 9, 11. Ele triplica. O 13, 15 também, enquanto o 13 quase dobra. Mas, Sim, o que acontece aqui é que ela vai se comportando como uma árvore muito próxima de uma árvore binária perfeita. Né? Então, isso aqui, ela vai comportar praticamente, a diferença vai ser 1. Né? Então, se eu fosse uma árvore completa, vamos pegar aqui, tem uns 7 elementos. Né? Em 7 elementos, eu vou ter 1, 2, 1, depois mais 2, depois 4. Uma árvore perfeita. Né? Então, 4 mais 2, 6, mais 1, 7. Teria 3 de altura. Uma VL vai estar ali perto disso. Né? Já uma rubro-negra, ela vai ter um número mínimo de 6 aí. Tá? Então, com a altura 5, o número mínimo de nós numa AVL é 20. O número mínimo de nós numa rubro-negra é 14. E vê que ela não vai dobrando, porque ela é 1,44 de altura em relação a uma árvore binária de busca. Perfeita, né? sim, sim. A rubro vai quase um pouquinho mais de duplicar e a VL vai quase triplicando. Mas como assim a rubro-negra é melhor do que a VL nesse sentido de complexidade? Porque eu pensei que era o contrário, mas. Até porque eu não conheço a rubro-negra ainda direito, né? Tá aprendendo. Mas, né, assim, pensei que era o contrário. Pensei que a VL era melhor que a rubro-negra. Ó, vamos lá. A rubro-negra, ela tem um comportamento, tá, de crescimento em termos de altura maior do que a VL.
né? Então, eu vou crescer muito mais. O que significa crescer muito mais? Significa que eu vou fazer mais pesquisa quando eu tiver que procurar um nó. Ok? Mas, em comparação, em árvores onde eu preciso fazer muitas inserções, a AVL ela me obriga a fazer mais rotações. E a rubro-negra, menos rotações. Então, na hora que eu estou inserindo, a rubro-negra ela vai ter, na comparação entre inserção vai fazer uma busca, vai fazer rotações. Né? E na rubro-negra ela vai fazer uma busca e não necessariamente vai fazer uma rotação. Pode ser que ela mude a cor do nó e resolvido o problema. Certo? Então, na média, elas são muito próximas, sendo que a rubro-negra ela vai fazer menos rotações. Essa é a diversidade que eu vou ter, a diferença que eu vou ter. Bem legal. Além disso, né, em termos de armazenamento, a AVL ela vai precisar, a rubro-negra vai precisar apenas de 1 bit. Tá? Já a AVL ela vai requerer 1 byte. Eu posso trabalhar ali com 3 bits. Né? Porque eu dou 1 bit do sinal e 2 bits para dizer se é 0, 1 ou 2, né? Ou mais de 2. Tá? Mas ainda assim, ela vai ter um aumento da informação de controle, né? Então, em geral, a gente usa 1 byte e aqui a gente tem que usar 1 bit. Podemos reduzir o byte da VL para 2 bits. 1 de menos 1, 0 ou 1, indicando que o nó é pesado à esquerda, balanceado, ou maior à direita, balanceado, ou menor à direita, respectivamente. Né? Então, para 2 bits, eu consigo dizer que ela está balanceada. Mas eu não consigo dizer que ela está desbalanceada. Então, eu vou precisar de mais 1 bit para dizer que extrapolou o meu balanceamento. Ou fazer um mapeamento. Como eu tenho aqui... Não vai. Então, a AVL terá desempenho melhor quando várias pesquisas estiverem sendo realizadas. Então, a AVL ela é melhor na parte de busca, de pesquisa. Tá? Mas, em termos de inserção, a AVL perde. Tá? Então, quando eu tenho inserções e exclusões, a AVL vai acabar perdendo. Mas, professor, como assim? Em que momentos isso é possível? Isso acontece? Quando você tem um sistema muito dinâmico. Por exemplo, um sistema de rede, você está toda hora mandando pacotes novos. Um sistema de ordenação de processos do sistema operacional. Você quer saber qual o processo que vai ser executado agora. Então, ele é
um sistema multiprocesso, então ele vai ter uma lista de processos ali que vai ser colocado. Então, qual é o melhor processo em relação a algumas condições? Por exemplo, esse processo ele é menor, ele já está no final, ele já está tem menos entrada e saída de disco, ele gasta menos memória, então ele vai ter mais prioridade em relação a outros processos para terminar logo. Então, sempre eu vou ter nesta árvore de controle de processos uma dinamicidade muito maior de inserção, ou seja, vou ter muito mais inserções e exclusões do que especificamente pesquisas. O cara pesquisa para colocar o processo ativo. Ou coloca ele numa árvore para ele ficar inativo esperando a vez dele. Então, vou sempre ter mais inserções e remoções do que basicamente pesquisas. Ok? Alguma dúvida? Bom. As operações de inserção e remoção são mais complicadas porque elas podem ferir algumas propriedades de árvores rubro-negras. Veja, a gente tem 5 propriedades. No caso de uma AVL, eu só tenho uma propriedade, que é a diferença de altura está em módulo igual ao 0 ou 1. É a única propriedade que eu tenho que ter. Além de propriedade de árvore binária de busca. Aqui não, tenho 5 propriedades. Cinco condições que elas vão ter que ser satisfeitas. Bom. Mas em compensação, né, algumas coisas basta modificar as cores. Vamos lá. O pior caso na inserção, que a gente vai fazer o balanceamento, e se tiver que aplicar a inversão de cores até a raiz. Então, como o caminho da raiz até qualquer folha é logarítmico, o número de operações também é logarítmico. Então, a complexidade da inserção em árvores rubro-negras, apesar de ser maior do que a VL, ela tem tamanho, ela tem custo logarítmico. Então, vamos lá. Eu tenho esta árvore aqui, tá só avô e pais, e eu tenho inserir um filho. Essa inserção, ela é vermelho. Então, todo novo nó é vermelho. Eu posso, né, eu sou obrigado a fazer uma rotação. Por que, professor? Porque aqui eu vou ter no máximo 2 filhos, tá? Pretos. Então, a altura aqui eu vou ter 2. Tá? Considera T1, T2, T3 e T4
o nó nulo, tá? Então, quando eu for inserir este cara aqui, o que, que vai acontecer? O pai vai ter que trocar de cor, porque se o filho é vermelho, o pai tem que ser vermelho. Se o pai trocar de cor, o que, que vai acontecer? O custo deste caminho, avô, pai, T3, vai ser a altura, né? A altura vai ser 1, 2, 3. E a altura até T4 vai ser 1, 2. E eu não tenho como mudar isso. Então, quando eu não tenho como mudar, o que eu tenho que fazer? Rotação. Então, rotação à direita, ela é feita do mesmo jeito que você faz rotação à direita em árvores AVL, só que por necessidades diferentes. Então, quando eu fiz a rotação à direita, que é a mesma, então o pai virou o avô virou filho do pai, né? O filho continuou filho do pai, e eu vou ter T1, T2, T3, T4. Ok, só que o pai está vermelho e o avô está preto. Aí, como o pai virou raiz, ele vai ter que ser preto. Beleza? Então, eu vou ter aqui uma situação intermediária. Vermelho. Esqueça isso aqui. Deixa eu ver. Vermelho. Vermelho. Filho vermelho. E o avô preto. Certo? Só que pai tem que ser preto, porque ele é raiz. Então, a primeira mudança é pai sendo preto. Pai preto, avô preto. É a primeira mudança depois da rotação. E o filho vermelho. Tá? Você ainda tem diferença, porque o caminho pai, filho, T1, pai, filho, T2, vai ter 2 nós pretos. O caminho pai, avô, T3, pai, avô, T4, vai ter 3, porque o pai está preto, o avô está preto e o tio, né, o T3 e T4, também estão pretos. Então, eu preciso também trocar a cor do avô. Trocando a cor do avô, ele vai ficar vermelho. Então, uma rotação à direita vai fazer com que eu tenha que trocar a cor do pai e do avô. Uma rotação dupla à direita, né? Então, vamos supor que eu inseri o novo filho, né, à direita do pai, que era esquerda do avô. Então, neste caso, é rotação dupla. Né? Rotação dupla vai me levar filho sendo pai do pai e filho direto do avô. A primeira rotação. Depois uma rotação à direita, uma rotação simples à direita, que é esse caso aqui, ó, de cima, né? Só que está aqui filho e pai invertidos aqui. Tá? E aí vai me levar de novo àquela situação que eu já tinha antes. Ó. Então vou precisar trocar a cor do avô e do filho. Porque o filho virou a nova raiz. Ok? Para a esquerda é espelhado. Então, quando... lembre que o filho é o novo nó que eu estou inserindo, tá? Então, quando eu estou inserindo esse cara aqui
e o avô já tem 2 filhos vermelhos, tá? O que eu tenho que fazer? O avô, ele troca de cor, vira vermelho, e os pais e o tio viram pretos. Professor, mas e se o avô for a raiz? Aí ele volta a virar preto de novo. Tá? Então, obrigatoriamente, nesta mudança aqui de cores, né, eu vou ter que mudar a cor do pai, e do tio, e do avô. E se o avô for raiz, eu tenho uma nova mudança de cor para preto. Então, o avô era preto, vira vermelho, depois pode virar preto de novo. Mas ele tem que passar por esses 3 fases. Que o algoritmo não sabe, né? Ok? Então, aqui nesta condição aqui, tá? Mesma coisa. Mesma situação. Troca as cores do pai, do tio e do avô. Se o avô for raiz, troca por preto. Então, como é que eu vou descobrir, na hora da inserção, se eu preciso corrigir as cores ou não? Tá? Então, eu tenho 3 casos. O tio do elemento inserido é vermelho. Opa! Então, comecem a prestar atenção que eu tenho que ter um nível a mais de recursão guardados, que é o pai e o avô, porque eu tenho que olhar para o tio, que é o outro filho do avô. Vocês lembram o algoritmo que eu fiz de inserção lá no comecinho de árvore binária de busca? Eu disse, ó, pega o pai e pega o avô. Então tu manda a raiz e o pai da raiz. Né? Que é, nesse caso aqui é o avô. Então, eu vou mandar inserir olhando a raiz, e aí eu vou ter que olhar para o pai da raiz. Entenderam? Então, se vocês perceberem, tá? Eu vou agora na inserção ter que passar o avô, não só a raiz, como o pai dele. O pai da raiz. Ok? Então, o tio do elemento inserido é preto. O elemento inserido é um filho da direita, e o tio do elemento inserido é preta, e o elemento a ser inserido é um filho da esquerda. Então, filho da esquerda, filho da direita. Ok? Então, tem que mudar as cores. Então, se o tio for vermelho, tá? A grande chance de o pai ser também vermelho. Mas pode ser que ele seja preto, porque o tio tem um nível a mais aqui. Certo? Então, o tio é vermelho, aí eu tenho T2 e T3 como sendo nós pretos, sem ser nu. Né? O pai pode ser preto. Tá? Então, eu vou ter 1, 2, 3. 1, 2, 3. Certo?
Então, vamos lá. Então, vamos ver cada uma dessas coisas. A gente pode considerar dois tipos de inserções, de baixo para cima e de cima para baixo. Então, vamos pegar a de baixo para cima. Depois que uma inserção é realizada, devemos satisfazer todas as regras de uma árvore vermelha e preta. Então, a raiz deve ser preta, se o nó for vermelho, seus filhos devem ser pretos, e cada caminho de um nó, qualquer um dos seus descendentes, tem que ter o mesmo número de nós pretos. Então, a primeira e a segunda regra, ou seja, a raiz deve ser preta e o nó for vermelho e seus filhos devem ser pretos, elas são locais. Ou seja, eu consigo olhar para a minha árvore, para o meu nó ali, e já decidi isso. Tá? Então, eu posso verificar se ela é raiz. Como é que eu sei que ela é raiz? Porque ela não tem... O pai é null. Então, se o pai é null, ela é a raiz. Ah, como é que eu vou saber que o pai é null? Basta passar por parâmetro. Certo? Então, eu vou ter um nó auxiliar que ela vai apontar para o pai. Então, toda vez que eu for entrar na recursão, o que eu digo? A raiz atual vira pai, e agora a nova raiz vai ser a raiz ponto filho, esquerda ou direita. E o novo nó vai ser sempre o novo nó. Então, eu estou passando a raiz e o pai dela juntos. E adicionar um novo nó preto, ou retirar um nó preto, em qualquer lugar, fará com que todos os seus ancestrais se tornem desequilibrados. Toda a árvore. Dali para cima. Então, tem que aprender a minimizar isso. Ok? Bom. Então, quando adicionarmos um novo nó, iremos adicionar um nó de forma a quebrar a regra global. A não quebrar a regra global. Então, o novo nó deve ser vermelho. E aí, nós iremos subir na árvore, ou seja, voltando da recursão, consertando os requisitos de que os filhos de um nó vermelho devem ser pretos. Se o pai do nó inserido já é preto, não há mais nada a fazer. Professor? Oi? Como assim a gente vai adicionar um nó para quebrar a árvore e depois vai subindo de baixo para cima para consertar? Você pode repetir essa parte? Como é que eu insiro numa árvore AVL? Eu vou inserir, vou lá buscar. Lembra que numa árvore binária de busca, que inclui AVL rubro-negra, eu só insiro na folha. Correto? Sim. Então, para eu chegar na folha, eu vou recursivamente fazendo o caminhamento. Certo? Sim. Então, na AVL, quando eu chego
para inserir um novo nó, eu não sei se eu desequilibrei. Eu simplesmente insiro. Eu sei que esse nó novo, ele está equilibrado. Ou seja, o fator de balanceamento dele é 0. Quando eu retorno, o que acontece? Eu vou alterar o fator de balanceamento do pai desse novo nó, no primeiro retorno. Este fator de balanceamento, então, vou ter que ser recalculado. Então, eu estou calculando de baixo para cima. Então, eu calculo o fator de balanceamento do pai do novo nó e verifico se há necessidade de rebalancear. Ok? Aí, no caso, seria mudar de cor, né? Rubro-negro. No caso de AVL ou rubro-negro. Não. A gente vai balanceando. Tá? Aí, balanceado o pai do novo nó, eu retorno para o avô. E aí, eu faço de novo, eu vou checar se há uma necessidade de balanceamento. Havendo a necessidade de balanceamento, o que acontece? Eu tenho que rebalancear. E isso pode implicar em rotações em AVL ou, no caso de rubro-negra, em mudança de cores e rotações. Olhei para o avô, tá ok? Eu vou olhar o bisavô, voltando na minha recursão. Então, até numa aula de inserção em AVL, eu disse assim, tem que primeiro fazer a inserção e depois que você fez a inserção, você vai lá do começo para baixo, vai verificando se estão balanceados. Isso é de cima para baixo, top down. Né? São ações diferentes. Inserir e depois de inserção eu chamo a rebalanceamento. Aqui não. Eu estou chamando o balanceamento dentro da inserção. Por isso que ela é de baixo para cima. Deu para entender? Sim. Deu. Muito obrigado. Beleza. Então, vamos continuar. Então, a ideia é essa daqui. Né? Eu preciso, se houver um problema, eu tenho que corrigir. Então, tem a inserção inicial e as recursivas de volta à raiz. Então, na inserção inicial, existem 2 casos possíveis. O avô tem um filho, né? Ou o avô tem 2 filhos. Então, primeiro caso, o A é que eu vou inserir, o B é o pai e o C é o avô. Professor, se não tiver avô, estou inserindo o primeiro elemento. Então, inserir. Não tem pai, troca a cor. Eu vou inserir o segundo elemento. O pai, obrigatoriamente, é preto. Não tenho nada para fazer. Eu vou inserir o terceiro elemento, que é o caso aqui. Então, vamos supor que eu fosse só inserir o A. Então, primeiro, vou pegar aqui o C. Então, não tem nada na árvore. Eu vou inserir o C é vermelho. Como o C vai assumir a raiz da árvore, eu já troco a cor dele para preto. Porque ele quebra a regra 1. Que toda raiz
é preto. Aí vou inserir o B. O que o B fala? Ora, o B é vermelho, mas o C é pai. O pai C é preto. Então não tem que fazer nada. Ponto. Não interessa se ele tem 1 ou 2 filhos, ele está... se ele já tinha, melhor, se ele já tinha 0 ou 1 filho, eu inseri o B, B é vermelho, não tem que fazer nada. Vou inserir o C. O que acontece? Desculpa, vou inserir o A. O A, ele vai ser filho de B, só que B é vermelho. Era diferente do caso onde eu estava inserindo B e C era preto. Nesse caso aqui, B é vermelho. Então, o avô tem um filho, o avô tem 2 filhos. Então, a gente está vendo o primeiro caso, que pode ser corrigido com uma rotação. Que rotação é essa? Rotação simples, neste caso, à direita. Tá? Ou uma rotação dupla, se o A for filho direito de B, que é filho esquerdo de C. Ok? Mas é só uma rotação. Feita a rotação, tá? Eu tenho que alterar a cor do A para preto, a cor de B mantém-se e a cor de C vira vermelho. O segundo caso, tá? Qual é o segundo caso? O avô tem 2 filhos e ambos são vermelhos. Tá? Então, neste caso, basta eu trocar a cor de C, que é o avô, de B, que é o pai, e de D, que é o outro filho do avô, ou seja, o tio. Só que, resolvido isso, o que pode acontecer? Será que o pai de C, primeiro, é nulo ou ele existe e é vermelho? Eu não sei. Neste momento aqui, o cara não sabe. O algoritmo não sabe. Porque ele só tem conhecimento do nó avô, pai e filho. Então, neste caso, lidar com problemas causados dentro da árvore são idênticos aos problemas dos nós folhas. Então, vão existir 2 casos. O avô tem um filho. Avô de quem? Avô de B agora, tá? O avô tem um filho. Opa. O avô é o pai dessa raiz aqui, tá? Ou seja, eu voltei o nível da minha árvore. Tá? Estou voltando uma recursão. Então, resolvi, ajustou, voltei para a recursão. Aí, de novo, eu vou olhar a raiz, que foi a modificada. O avô da raiz eu já tenho, porque passou pela minha recursão, passou na chamada. Então, eu consigo ver o tio. Tá? E,
para baixo eu já sei que está ok. Então eu vou ter a raiz e o avô, o pai e o avô. Então, o avô tem um filho, que é o pai, e o avô tem 2 filhos. Nesse caso, ambos são vermelhos. Se ambos são vermelhos, não tem mais nada que fazer. Então, supondo que A e D, respectivamente, foram trocados. Então, o que aconteceu foi que eu fiz esse tipo de rotação. Né? Então, nesse caso aqui, B virou a raiz, D trocou, né? virou filho de B, e tem C e E como filhos pretos, então esta árvore aqui está ok. Outra opção, né, é ter gerado esta situação aqui, ó. Quando eu inverti as cores, o B aqui criou um problema aqui. O que eu tenho que fazer aqui? Uma rotação e mudança de cores. Então aqui é uma rotação dupla, porque é o neto direito do filho esquerdo. Tá? Então, isso aqui já é a consequência da solução dada na chamada recursiva anterior. Eu tenho que fazer o quê? Rotação e mudança de cores. Então, basicamente, eu repito as mesmas situações para a minha árvore. Por quê? Porque eu considero que isto aqui foi resolvido. Simples. Por quê? Ora, eu tenho que considerar que C está balanceado. Então, se C está balanceado, o mesmo número de nós pretos, qualquer um dos caminhos de C, vai ser igual. Então, C está balanceado. E aqui eu continuo mantendo o mesmo número de nós pretos. A única situação, ou melhor, as 2 únicas situações que eu posso ter é que o pai de C seja vermelho. Mas, se o pai de C foi vermelho e C era preto, o pai de C tem um filho, tem um irmão de C aqui, certo? Então, esse irmão de C, ele obrigatoriamente é preto. Porque C era preto, e o pai de C é vermelho, então ele tem um outro filho preto. Quando eu fiz isso aqui, o que aconteceu foi que eu mantive a mesma quantidade de nós pretos, de altura preta, para o pai de C, certo? Eu vou chamar aqui de bisavô, tá? Então, o bisavô continua tendo a mesma quantidade de nós pretos, só que ele é vermelho. Então, eu caio nesta situação aqui, ó. Vendo? Eu alterei este cara, só que gerou vermelho. Alterando vermelho, eu tenho que fazer simplesmente uma rotação, né? Neste caso dupla. Este novo bisavô, tá? Vai ficar vermelho, preto, tá? Era o vermelho,
virou preto, e o tio-avô, né? Vou chamar de tio-avô aqui, que era o G, mas que foi substituído, né? Tem que ficar vermelho, então eu tenho que avermelhar esses dois, né? Na verdade é esse F e o D tem que mudar de cor. Certo? Mas esse é o mesmo processo que a gente viu antes. Então, favorece, olha, a mesma situação aqui, ó. Eu tenho 2 filhos, pai e filho vermelhos e avô preto. Aí aqui é a mesma coisa, ó. Pai e filho vermelhos e avô preto. O que eu tenho que fazer? Troca as cores, tá? Troquei as cores, desculpa, mantive, e aí eu volto para o mesmo problema, assim, agora eu tenho o avô e o tataravô, mesmo processo. Então, o que eu estou fazendo é repetindo o mesmo processo, de baixo para cima, até que eu chegue na raiz. Quando eu vou chegar na raiz, o que eu vou ter? O avô vai ser nulo. Neste caso, se o pai for vermelho, eu troco para preto. E está tudo certo. Então, é exatamente isso. Eu fui trocando. Se eu gerei uma raiz vermelha, como é que eu sei que é a raiz vermelha? Porque o pai é nulo. Tá? Então, quando a gente for escrever o algoritmo, ao invés de a gente chamar de raiz, a gente chama de pai, e aí a gente passa o avô. Em vez de chamar de novo nó, a gente chama de filho. Pronto. Só para o entendimento mais semântico da história. Mas o algoritmo é o mesmo, ele vai se repetindo. Então, o que eu tenho que olhar? Se o pai for preto, não tem que fazer nada. Se o pai for vermelho, eu tenho obrigatoriamente, quer dizer, vamos lá. Se o pai foi vermelho, então, obrigatoriamente, eu não tenho tio. Não, eu tenho tio, o avô é preto, tá? O avô é preto, e pode ser que eu tenha um tio. Se o pai for preto, nada feio, não preciso fazer nada. Insiro e não faço mais nada. Se o pai é vermelho, né, eu estou inserindo um nó vermelho, e sendo o pai vermelho, é possível que o avô é preto, tá, e não tenha nada no tio. Ou pode ser que tenha um tio. Se tiver um tio, esse tio é vermelho. Então, aqui, ó, pai preto, tá? Se o avô, aqui, ó, pai preto,
pai preto, eu vou inserir um nó aqui. O que acontece? Esse nó é vermelho, o pai é preto, nada feito. Não precisa fazer mais nada. Porque ele não tem filho. O pai não tem nenhum outro filho. Eu estou inserindo um novo filho agora. Né? Se eu vou inserir um cara aqui e o pai é vermelho, significa que o avô, que é esse cara aqui, é preto. Obrigatoriamente é preto. E se existir um tio, este tio é vermelho. Pode ser que esse tio, então, seja nu ou vermelho. Tá bom? Bom. Então, exemplo de inserção bottom-up. Dada a seguinte árvore vermelho e preto, faremos uma série de inserções. Então, tenho essa árvore aí. Vamos lá. Eu quero inserir o 46. Então, o que me diz o meu 46? Ele vem para cá, maior do que 20, vem para cá. Menor do que 55, vem para cá. Maior do que 35, maior que 39, maior que 42, insere 46. O que acontece? Cheguei aqui, ou seja, eu tenho o novo nó, filho, eu passei o pai, deixa eu fazer aqui, ora, filho, estou aqui no 20, tá? Filho é 46, pai é 20, avô é null. Ok? Para cá. Filho é 46, pai é filho direito, de antigo pai, então virou 55, e o avô é o próprio pai, 20. Então, 20, avô, 55, pai, filho, 46. Ok? Vou para cá, para o 35. Então, pai é 35, avô é 55. Nova chamada para cá. Pai é 39, avô é 35. Nova chamada, pai é 42, avô é 39. Nova chamada, pai é null, avô é 42. Opa! Pai é null, então pai vai receber o filho. Beleza. Recebeu o filho, voltou. Quando voltou, pai é 42, era null, voltou 42. Avô, ó. Nessa chamada aqui, o que eu vou ter? Pai null, avô 42 e o filho, que é o novo, 46. Inserir, porque pai é null, então posso inserir. 46 agora é o filho, o pai é 42 e na chamada, como era anterior, é 39. É vermelho. Opa, 39 é o avô. Neste caso, o que acontece? Filho é vermelho, pai é vermelho. Filho vermelho, pai vermelho. Quebra a regra. O que eu tenho que fazer? Rotação e troca de cor. Por quê? Eu vou olhar para ver se tem tio. Então, eu olho, avô, filho, outro filho, né? Filho direito, nesse caso, é null. Então,
Neste caso, eu tenho que fazer uma rotação, porque não adianta só mudar a cor do pai, certo? Se eu mudar só a cor do pai, o que vai acontecer? Vai ter um desequilíbrio aqui, porque eu vou ter 1, 2, 3 pretos. 1, 2 pretos pro lado do tio. Então, o que eu tenho que fazer? Troca de cor 42, eu 39. E rotação. Beleza? Fiz isso. Então, tô aqui, ó. Avô. Voltei. Agora, eu vou ter avô. Volta aqui. Avô vira 35. Pai vira 42. Avô e pai tá ok. Não tem que fazer nada. Né? Volta. Avô e pai tá ok. Volta. Avô e pai tá ok. Pronto. Então, essas operações de verificar e reajustar, elas vão acontecer na inserção bottom-up, igual a gente fez no AVL. Naquele momento lá que colocou o cara, voltou, já checo a necessidade de fazer ajustes. Tudo bem? Dúvidas? Como já é quase meio-dia, agora que eu olhei aqui meu relógio, a gente vai parar aqui, tá bom? Ok, pessoal. Mas a gente continua a próxima aula. Deixa eu parar aqui a gravação.